Paz do Senhor, meninas! Só glória a Deus, aleluia! Quarto dia do nosso devocional de mulheres. Poderoso, forte demais o que o Senhor está falando, né? Lucas 24, do versículo 13 em diante. Vem falando de Jesus no caminho de Emaús. O tema de hoje é curando nossas frustrações. Curando nossas frustrações. Quem de nós nunca se frustrou com nada, nem com ninguém, não é verdade? Mas o que gerou essa frustração? E como combater ela? Qual as causas? Por que nós ficamos assim? E as consequências que ela causa, ela traz essa cegueira para nós. E é muito importante a gente estar aprendendo isso hoje. E o Senhor, Ele quer curar essa parte frustrada de dentro de nós, para que venha abrir os nossos olhos para as coisas novas e vivas que Ele tem para revelar. Amém? Lucas, capítulo 4, versículo 13. No caminho de Emaús. Vamos ver o 13? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. O que aconteceu? Jesus já tinha sido crucificado, morto, já era o terceiro dia. E esses dois discípulos estavam indo para esse povoado de Emaús. E eles estavam falando a respeito de Jesus. Mas você viu o que aconteceu com Jesus? E quando eles estavam conversando, o próprio Jesus se aproximou perto deles. E aí se cumpre o que a palavra diz. Quando 1, 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui testifica onde o próprio Jesus falou isso. Eles estavam falando de Jesus e de repente ele aparece e começa a caminhar. Mas eles reconheceram que era Jesus? Não. Os olhos deles estavam impedidos, como cegos. Como uma pessoa conversa com você e você não sabe quem é. Como você está falando de alguém e de repente ela chega perto de você e você não reconhece. E isso acontece com todas nós que estamos frustrados com alguma situação, com algum acontecimento, com pessoas. Existem vários tipos de frustrações. E no caso deles, Jesus, eles acreditavam, né? Aqui no versículo Jesus pergunta o que aconteceu e eles começam a contar. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de todo Deus. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção em Israel. Aí é a nossa esperança, a nossa expectativa. O Senhor pede sempre para a gente confiar em Deus, não em homens, em cavalos. Então o que gera essa frustração em nós é que a gente coloca a nossa expectativa e nossa esperança no lugar errado, em pessoas, quando a gente deve colocar a nossa expectativa e a nossa esperança em Cristo, em Deus, tá? E eles continuaram caminhando e falando de Jesus. Jesus começou a conversar com eles, explicando, trazendo na memória deles os homens do Antigo Testamento, tudo o que aconteceu com Moisés, com Abraão. E nem assim eles se despertaram. Isso acontece com a gente, irmãs. Muitas das vezes o Senhor está caminhando conosco, falando conosco, e a gente não reconhece, porque a gente fica olhando só naquilo que perdeu, só naquilo que não deu certo, só naquilo que não feriu. A gente fica cega, porque a nossa
frustração está impedindo de enxergar, ó, Jesus está caminhando comigo, está falando comigo e eu não estou reconhecendo Ele. E a gente passa por isso, irmãs, se não estivermos passando agora. Por causa que a gente fica olhando aquilo que decepcionou a gente. Eu esperava algo de uma pessoa, eu esperava algo de um pastor, de um relacionamento, de um casamento. Eu esperava algo na minha saúde, eu esperava algo no meu filho, eu esperava algo de alguém e fui frustrada, decepcionada, que não aconteceu. Mas a minha decepção impediu de reconhecer que Jesus está comigo, falando comigo, explicando. E a culpa não é da pessoa ou do acontecimento que não aconteceu, a culpa é nossa, porque não cremos da maneira que Jesus está explicando. Aonde isso? Versículo 25, Jesus fala assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Como vocês custam a entender e como demoram para crer. A incredulidade é como se fosse uma escama nos nossos olhos. A gente só fica de olhos abertos para o nosso eu, para aquilo que aconteceu de ruim, para as marcas que doeram, para aquilo que não deu certo. E não conseguimos enxergar Cristo. Eleva os meus olhos para os montes. A gente tem que olhar Cristo. E às vezes nós estamos falando dele, nós estamos contando sobre ele, ele está andando conosco e a gente não está crendo, não está entendendo que aquele acontecimento faz parte do propósito. Jesus precisava sim ser crucificado, era parte do propósito. Se ele não fosse morto, ele não ia ressuscitar. Ali ele estava ressuscitado, falando com os discípulos. Ele tinha vencido a morte. Estava cara a cara com as pessoas. O próprio milagre de ressurreição estava falando com eles não estavam crendo. Conosco também, irmãs, o próprio milagre fala com a gente. E a gente não crê. Nós somos milagres. Eu creio que todas de vocês têm testemunhos de milagres para contar. Mas ficamos focados só no que deu de errado. Então aquilo que deu de errado, aquilo que frustrou, a crucificação e morte, ela fez parte do propósito de Cristo. Só que eu não soube enxergar que fazia parte do propósito. Jesus, ele não frustrou ninguém. A promessa era dele ser o remidor e ele foi. Só que a parte dele ter sido morto deixou os discípulos de Emaús frustrados. Jesus falou isso, mas ele morreu. Entende isso? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Você que não está enxergando o que vem depois disso. O novo, o vivo, o milagre, o Salvador. Que a gente venha despertar dessas escamas de frustrações das nossas vidas. Que elas venham cair por terra agora. Sair de nossos olhos. Em nome de Jesus. Que nós venhamos enxergar que Ele está caminhando com a gente. Vivo. Ressuscitado. E falando com a gente, ensinando. E olha só o que acontece. Enquanto eles conversavam, o coração deles estava queimando. Engraçado, o coração queima, mas não consegue enxergar. O coração queima, fala dele, mas não consegue enxergar. E muitos de nós estamos assim, nós falamos de Jesus, nós estamos com o coração queimando, estamos queimando, mas não enxergamos ele. Estamos cegos sim. E é isso que o Senhor quer curar de nós. Não adianta só queimar, não adianta falar dele. Tem que enxergar o ressurreto, o Salvador.
Os olhos têm que estar focados nele. Os olhos têm que estar firmados em Cristo. No final, Jesus chama eles para a mesa, caminhando com eles. Jesus ainda vai servir, ressuscitado, vivo. O único lugar, a última coisa que Jesus fez. Agora eu vou tentar levar para a mesa para ver se esse menino me reconhece. No versículo 30, diz assim: quando Jesus estava com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando fez isso, os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desaparece. Foram curados. O Senhor Jesus falou: toda vez que partiu o pão, fazei em memória de mim. Esse é meu corpo. Toda vez que tomar desse suco de vinho, fazei em memória de mim. Esse é meu sangue. O que é que Jesus fez? Trouxe na memória deles a verdade, que é Cristo. Trouxe na memória deles o partir do pão. Lembra quem é o pão da vida? Sou eu, Jesus. Agora vocês reconhecem quem está aqui? Quando Jesus partiu o pão, deu graças e deu para eles: toma, come de mim, sou o pão da vida. Aí eles, as escamas caíram, eles foram curados da cegueira, da frustração que estava neles. Amém, irmãos? Então venhamos reconhecer e lembrar de quem é Jesus, trazer Ele na memória. Por isso a mesa: fazei de mim em memória, fazei de mim esse pão em minha memória. Lembra de mim, traz Cristo para a mente, para a visão, para a memória, para nunca mais esquecer. E aí essa frustração, ela cai por terra, em nome de Jesus. Não vai mais impedir a gente de reconhecer que Ele está com a gente, caminhando com a gente, falando com a gente. Amém? Vamos orar? Pai, eu venho te agradecer por essa palavra poderosa que o Senhor libera sobre nossas vidas. Coloco diante de Ti cada vida, cada preciosa, cada Débora, cada Jael que está escutando. Obrigado, Senhor, por despertar em nós esse pão da vida, por celebrar, Senhor, por se aparecer, por explicar. Jesus, tira de nós toda a frustração, que o Senhor venha nos curar de todas as frustrações, todas as decepções que nós já passamos, que nos deixa cega, que nos deixa sem acreditar, que tira nosso entendimento do Teu propósito, traz de volta o entendimento e a crença, a convicção e o olhar de volta para Ti, Jesus. Traz, Jesus, o Senhor na nossa mente. Traz na nossa mente o Teu nome, Jesus. Que o Teu sangue poderoso venha nos cobrir, nos lavar nesse momento. Toda parte, Senhor, da nossa mente, do nosso consciente, do nosso inconsciente. Todo o nosso passado, Senhor, que trouxe marcas, que trouxe decepções e frustrações. Que o Senhor venha apagar, Senhor, tudo que vem trazer incredulidade para nós. Mas que nós venha reverter, Senhor, todas as situações que já nos decepcionaram, que já nos frustraram, como parte do propósito. E que a gente venha enxergar o que veio depois, a ressurreição, a vitória. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, nenhuma de nós venha ser aprisionadas pelas frustrações, mas que o Senhor venha quebrar, Senhor, todo aprisionamento que a frustração trouxe para nossas vidas. O Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, toda a cegueira, Senhor, que nos paralisou, e que venha cair as escamas de nossas vistas, e que nós venhamos reconhecer quem é Jesus, reconhecer que Ele está conosco. Por isso eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, e todas nós, nesses momentos que nós estamos nesse devocional, venha cair por terra toda a escama, Senhor, de frustração que nos aprisionou todo esse tempo. Declaro, Senhor, que nós estamos sendo libertas
libertas para reconhecer que o Senhor é o nosso Rei e Salvador, está vivo e andando com a gente. Que o Senhor venha trazer sempre em memória a tua luz, a tua palavra, o teu nome, o teu propósito. Que nossos olhos não venham ser mais encobertos, mas que eles estejam firmes, olhando para ti. Declaro, Senhor, que nós estamos sendo libertos de toda a frustração, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Paz.